porque eu acabei de entrevistar a Gleisi aqui sobre a questão do acordo com o Hugo Motta, para apoiar o Hugo Motta. Ela me deu uma entrevista aqui, passei, o Plínio pôs no papel, acabei de editar e estamos subindo no site, a gente vai comentá-la. Então, às vezes, a gente assobia e chupa cana, né, Azenha? Quando o Azenha sai da live ali, não é que ele está tomando uma cervejinha, ouvindo um som dos Beatles, ele está pesquisando para poder falar sobre, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos. Essa dinâmica do programa ao vivo tem esses ruídos, não só o ruído, às vezes, do computador, mas esses ruídos mesmo. Mas é para entregar o melhor jornalismo possível para vocês, e às vezes a gente, no calor da hora, que esquece de desligar o som, enfim. Eu peço perdão. O que disse a Gleisi, Rovai? Oi? O que disse a Gleisi, basicamente? Basicamente o seguinte, a Zenha, ela falou que não foi uma negociata, né, foi uma negociação típica do Legislativo, que não passou pelo cargo do TCU. Isso o PT reivindica, porque seria... ele tem uma bancada de um tamanho que justifica indicar algum membro para o TCU, e o PT nunca indicou. Que na outra legislatura, quem indicou o cargo para o TCU foi o PRB. Ela fala um partido que tinha muito menos deputados que nós, já tem ministro do TCU e nós não temos, e é um cargo importante. Nós desejamos, sim, a indicação de um cargo para o TCU. Mas não dá para dizer que isso foi nós não negociamos por isso. Ela falou que começou essa negociação há coisa de 6, 8 meses, e o candidato do Lira era o Elmar. Havia uma resistência muito grande na bancada do PT ao Elmar. O pessoal preferia, entre os candidatos colocados, o Antônio Brito ou o Marcos, o do Republicano, lá o pastor, Marcos Pereira. Marcos Pereira. Inclusive, tinha uma preferência até maior pelo Marcos Pereira, que retirou a candidatura. Aí o Lira falou, tudo bem, vocês não querem o Elmar. O Lula fala para mim que eu tenho direito a construir a minha sucessão. Se eu apresentar um candidato diferente, vocês caminham para o consenso? Aí diz que o governo e os deputados falaram sim. Se tiver um candidato que a gente considere mais próximo, podemos conversar. Nesse sentido, ele apresentou para algumas pessoas, líderes do PT, o Hugo Motta, que tem boa relação, segundo ela, com o partido, que é um cara bastante flexível, de conversa, que gosta que negocia bem, de bom trato, vamos dizer assim. E dentro da conjuntura, o PT teria achado que seria um bom nome, mas queria alguns compromissos. Entre outros compromissos, o que teria? Que a bancada houvesse uma proporcionalidade na indicação dos cargos da Câmara para o tamanho de bancada. Então, se o PT fechasse com esse bloco, que o PT tivesse um cargo na mesa diretora do tamanho da sua bancada, que seria a primeira secretaria. E o Lira, então, topou, disse que ok, podemos, e o Motta também fechou, que seria a proporcionalidade. E algumas questões, né, como pautas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a reforma tributária, pontos que são importantes, que seriam votados e apoiados por esse conjunto de deputados, e inclusive pelo Hugo Motta. Aí ela disse, mas o que pesou mesmo, Rovai? A Gleisi me disse, o que pesou mesmo foi o fato de que, se a gente fosse na disputa, apoiando, por exemplo, o Antônio Brito, que era com quem a gente tinha mais proximidade, se ele ganhasse, nas nossas contas, ganharia de muito pouco. De muito pouco. E corria o risco de perder.
Se ganhasse de muito pouco, podia ficar a Câmara em ebulição, em disputa permanente. E a gente não conseguiria, talvez, ter tranquilidade nos próximos 2 anos. Se perdesse, aí o governo Lula seria altamente impactado por essa derrota. Porque depois eles fariam um acordo com outros deputados que participaram do chamado bloco ali de oposição, mas não fariam conosco, nos excluiriam totalmente. A gente teria vida muito dura durante 2 anos e o governo também. Em função disso, nós escolhemos o caminho mais confortável para o governo, para tentar, dentro do que a gente tem de força parlamentar, que são 120 deputados, ter alguma influência nas decisões da Câmara e no processo legislativo, e o legislativo tem um percurso muito próprio, e foi mais ou menos isso que ela me disse, Azenha. Eu entendi, sabe? Assim, eu acho que parece... a gente... Falei para a Gleisi, olha, nós criticamos, né? Eu acho muito ruim ter que fazer um acordo com o Hugo Motta, pela trajetória do Hugo Motta, mas entendo o jogo legislativo. Tá, então, isso era um dos temas, né? É um dos temas do nosso giro, essa matéria aqui, que está lá. Ao invés de eu chamar uma... deixa eu ver se ela aparece. Orientar como argumento. Uma reunião, era o Caiado Então, que... enfim, é um texto da revista Fórum, ela pulou aqui, ó. É um texto do Plínio. É um texto do Plínio, tá difícil de achar nesse vídeo aqui, mas de qualquer maneira, é um texto do Plínio dizendo que o Lira, na verdade, prometeu um cargo para o PT no TCU que não existe ainda, a vaga ainda não existe, né? Mas a Gleisi disse que o cargo do TCU não foi reivindicado, enfim. O que ela diz é o seguinte, foi reivindicado, mas ela sabe que é uma decisão que não vai ser tomada agora, não tem nem o cargo aberto, e que vai depender de muitas coisas. Aí você conseguiu, você achou, né? Então... Lira expõe negociação com o PT sobre apoio a Hugo Motta e diz que dará solução ao PL da anistia. Vamos subir o Felipe Pena para entrar nesse papo também? Vamos lá. Felipe Pena no ar. Oi, Felipe, tudo bem? Salve, Pena. Salve, Azenha. Salve, Rovai. Bom dia a todos. Não sei se você ouviu aqui a minha explanação sobre a conversa com a Gleisi. Ouvi. Eu estou desde cedo aqui nos bastidores, congelou a minha imagem, mas eu estava ouvindo tudo. Depois é que eu reparei que a imagem estava congelada, eu saí. Eu não tinha te visto. Desculpa, Pena. Quando é assim, chama no WhatsApp, manda ligar. Aí o que o Lira disse, né? Você já narrou o que disse a Gleisi, o Lira. Acho que é lícito, isso ele disse à Folha de São Paulo. Mas ainda não tem a vaga no TCU. Se houver, o PT solicitou sim a indicação da bancada deles. Eles reclamam politicamente que não tiveram representante do TCU e quando tiverem candidatos, não tiveram êxito no plenário, que é a segunda etapa. Aí houve compromisso com o PT, sim, de eles indicarem a vaga no TCU. E aí, sobre... já o Altineu Cortes, do PL, disse que o Lira prometeu ao PL um cargo melhor do que a primeira secretaria, que vai ficar com o PT. Eu queria que vocês comentassem isso. Prometeu a primeira vice-presidência para o PL. E também sobre a anistia, o Lira prometeu alguma solução, que não escreveu na sua entrevista à Folha sobre a anistia, ainda enquanto ele estiver no poder. É isso mesmo, uma questão. Só explicar a questão da primeira secretaria e da primeira vice-presidência. É isso mesmo, o PL fica com a primeira vice-presidência, porque seria proporcional ao tamanho das bancadas. Qual é a maior bancada? Do PL. Então, primeira vice-presidência PL, na proporcionalidade, primeira secretaria PT. O que me preocupa não é nem isso. O que me preocupa é com quem vai ficar a CCJ.
né, que é a comissão mais importante. Porque hoje está na mão da deputada do PL, que é altamente perigosa e ignorante. A comissão de educação está na mão daquele moleque com falta de testosterona que diz que tem que ter testosterona. Então, como é que vão ficar essas distribuições? Algum sinal, Renato? Porque isso me parece chave também. Não é só a primeira secretaria é ótimo porque é uma espécie de prefeitura da Câmara, né? Então tem um poder relativamente bom dentro da Câmara, mas o que me preocupa é a distribuição de comissões, comissão de orçamento, principalmente, comissão de Constituição e Justiça. A Gleisi deu alguma indicação sobre isso, sobre essas comissões, ou vocês nem tocaram no assunto? Não tocamos no assunto. Foi um telefonema até longo, uns 10, 15 minutos, mas a gente conversou mais sobre as questões que estavam na pauta da mídia.